Bom dia, meus irmãos e irmãs. Hoje nós nos encontramos para mais uma escola dominical. Nós estamos falando sobre as doutrinas do final dos tempos, que na teologia é chamado de escatologia, como nós definimos na primeira aula. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é muito presente nas Escrituras e a gente pode até dizer que o Antigo e o Novo Testamento eles estão falando basicamente a respeito desse tema. E o tema é o reino de Deus. Então nós vamos observar aqui alguns textos hoje, procurando responder a seguinte questão. O reino de Deus, ele é apenas futuro ou ele já é presente? Quando nós falamos sobre buscar em primeiro lugar o reino dos céus, como Jesus nos ensina, nós estamos falando sobre algo que nós fazemos enquanto experimentamos, enquanto vivemos, no sentido de aprofundar o nosso conhecimento, aprofundar a nossa experiência do reino de Deus, ou nós estamos procurando para um dia encontrar e aí sim usufruir dele. Essa é uma questão que molda a nossa maneira de viver. Então nós precisamos ter uma resposta clara sobre isso para que de uma forma segura nós caminhemos, nós tenhamos as nossas atitudes, as nossas escolhas, porque mesmo que você não tenha pensado sobre isso e talvez não tenha uma resposta pronta para isso, se é presente ou se é apenas futuro, na verdade o jeito que você vive, pensa, o jeito que você tem a sua esperança cristã, o jeito que você entende as ordens que Deus nos deu, são moldadas todas por essa percepção que nós temos do futuro. Então, como um pontapé inicial aqui do nosso estudo, eu queria lembrar você de que lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6, Jesus ensina os seus discípulos a orar. E ele ensina uma oração modelo, que em breve nós vamos estudar, mas ele ensina essa oração modelo para os discípulos e dentro da oração, no verso 10, ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Jesus ensina os seus discípulos que algo essencial a ser pedido ao Pai, era que o reino de Deus viesse, né? Ou então, para que o reino de Deus se manifestasse. A gente pode então já dar um start aqui dizendo que uma das prioridades do reino, ou talvez a principal prioridade do reino, é pedir para que Deus manifeste, tanto aos seus seguidores como àqueles que não são seus seguidores, o reino dele. Então, quando nós olhamos para o que Jesus está fazendo, nós já começamos a entender que essa perspectiva do reino ela é prioritária. Ele fala disso aqui, nessa oração que ele ensina para os seus discípulos, e mais no final, no versículo 33, ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, o reino de Deus é um tema central nas Escrituras e ele é central também para a nossa vida aqui. Já antecipando, né, alguma reflexão que deveria ser no final, mas eu não aguento, né? Eu já quero passar o ensino para que a gente vá pensando. Jesus, então, ele está dizendo que o nosso sucesso, né, nesse mundo, ele não é medido pela quantidade de dinheiro, pela beleza, pelos feitos que nós realizamos, mas é medido por quanto nós mostramos do reino de Deus para as outras pessoas. Então não é com relação ao tamanho da nossa igreja. Nós podemos ser uma pequena igreja, como Jesus diz, e uma pequena luz, mas ainda assim nós somos a luz do mundo e ainda assim nós vamos servir de referência. Esse papel da luz, de mostrar, é o papel de todo cristão em apresentar o reino de Deus para as pessoas. E se eu perguntar para você qual é o oposto de apresentar o reino de Deus? É apresentar o reino do egoísmo, é apresentar o reino do que a gente vê hoje, um mundo de pecado.
Então, as pessoas elas não estão buscando mostrar o reino de Deus, elas estão buscando o seu próprio reino, inclusive na religião. Então, muitas igrejas não apresentam o reino de Deus, apresentam o reino do recurso, da saúde infinita, da prosperidade, e aqui a gente precisa entender que, de acordo com o que Jesus está dizendo, se nós não estamos buscando prioritariamente o reino dele, então qualquer outra coisa é errado, qualquer outra coisa é equivocado, né? A palavra que Jesus usa para falar buscar em primeiro lugar, ela tem uma ênfase muito grande, simplificando aqui, como se fosse no foco, né? Então Jesus está falando, o foco da igreja não pode ser outra coisa que não ser buscar o reino de Deus. E quando a gente fala sobre o reino de Deus, irmãos e irmãs, a gente fala sobre um tema, como eu já disse, que passa todo o Antigo e o Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, esse reino de Deus ele era, de certa forma, ainda embrionário, ele começou a ser mostrado no Antigo Testamento, mas ele não é plenamente mostrado, né? Então as pessoas do Antigo Testamento elas criam na promessa do reino de Deus. Esse reino de Deus ele se relacionava com o senhorio de Deus sobre todas as coisas, sobre o povo dele como instrumentos, como servos dele nesse reino, e aqueles que não são do reino como, me permita usar essa expressão, alvos a serem alcançados no reino. Então, o reino de Deus ele nunca foi para, vou colocar nesses termos, né, excluir as pessoas. O reino de Deus ele sempre foi para manifestar quem Deus é e alcançar aqueles que ainda não tinham compreendido. É claro que num primeiro momento, lá do Antigo Testamento, quando tem a conquista da terra e uma série de coisas, a estratégia usada é uma estratégia de despojar as pessoas. Mas desde Abraão, se você se lembrar, a promessa de Deus é que a família dele, ou seja, essa família que era gestada por Deus ali como uma família que iria conhecê-lo, que iria desfrutar da sua graça, da sua presença, essa família seria uma bênção para todas as outras nações, né? Para todas as outras famílias da terra. Então o plano de Deus, vamos dizer assim, o plano do reino sempre foi que a partir dos instrumentos dele, que somos eu, você e todos aqueles que já creram em Deus na face dessa terra, que nós sejamos instrumentos dele para manifestar o reino dele para as outras pessoas. Existe inclusive um autor, John Brigitte, ele em um dos seus livros ele fala como nós podemos unir o Antigo e o Novo Testamento a partir da perspectiva do reino. E no Antigo Testamento, essa perspectiva, como eu já disse, ela é embrionária, ela ainda não é visível em todas as suas esferas, mas é possível perceber o essencial. Deus é o Senhor, nós somos instrumentos e o alvo é que toda a terra se manifeste em obediência ao rei. Agora, no Novo Testamento, isso começa a tomar um formato bem mais definido. As linhas desse reino, ele começa a ser bem mais definido e a gente vai chegar nele daqui a pouco. Algo que é importante dizer é que no Antigo Testamento, esse reino ele parece, né, ele é ensinado como uma promessa futura, inclusive sendo relacionada ao Messias que viria, né? Não é que Deus não fosse rei, não é que Deus não manifestasse o seu poder durante todo esse tempo. Ele sempre fez isso, né? Deus nunca esteve deslocado do governo do mundo. Ele sempre cuidou, ele sempre sustentou todas as coisas. Mas o que nós estamos falando e a maneira como a Bíblia vai falando a respeito disso é através de uma palavra que demonstra bem o sentido, que é revelar. Revelar não tem a ver com nenhuma coisa de prever, né? Mas o sentido de revelar é exatamente aquele. Imagine que você tem uma mesa com uma toalha sobre ela e você puxa essa toalha, ou seja, você revelou aquilo que estava
de baixo. O sentido bíblico de revelação, ele sempre vai caminhar nessa perspectiva, de mostrar aquilo que já está ali, da ação de Deus, do cuidado de Deus, mas que, de certa forma, ainda não é perceptível para as pessoas, né? Ainda que uma toalha sempre tome um tecido, né? Vamos colocar assim, sempre vá tomar a forma do objeto que ele está cobrindo, mas as pessoas não conseguem enxergar, elas têm uma noção do que é aquilo, né? Então, no Antigo Testamento, as pessoas tinham uma noção daquilo que viria a ser o reino de Deus, mas não completamente, né? Não completamente. E no Novo Testamento a gente já tem um desvelar disso, onde as pessoas passam a ver de fato o que é. Como que isso acontece? Isso acontece no Novo Testamento, em um primeiro momento, a partir de João Batista. Se você se lembrar, João Batista é aquele que traz no Novo Testamento a primeira mensagem a respeito do reino de Deus. Se você quiser observar aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 3, a partir do verso 2, João Batista diz assim, Mateus 3, verso 2: Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A mensagem de João Batista, irmãos e irmãs, ela consistia basicamente nesse conteúdo, né? A necessidade do arrependimento e a proximidade do reino de Deus. Então, João Batista, ele tem todas aquelas características, né, que nós sabemos. Ele era um homem que vivia no deserto, ele se vestia com pele de animais, ele comia mel e gafanhotos, ele tinha uma mensagem muito dura, principalmente com os líderes religiosos, né? E a mensagem dele era basicamente essa: vocês precisam se arrepender, vocês estão equivocados, vocês estão errados. E o judeu, ele tinha a ideia de que as outras nações precisavam se arrepender, mas João Batista aponta para Israel dizendo: vocês é que precisam se arrepender, ainda que os outros também, mas vocês em primeiro lugar, porque vocês têm o privilégio de conhecer a lei, de conhecer as coisas de Deus, e não é possível então que você viva sem considerar essas coisas. A mensagem de João Batista, então, aponta para o reino de Deus como próximo, né? Como algo que vem chegando, né? Eu quero mostrar para você mais 2 textos aqui de como a mensagem de João Batista demonstrava algo que estava para acontecer muito em breve, né? Ainda em Mateus, aí, no capítulo 3, veja o verso 10. Uma analogia que João Batista faz é: já está posto o machado à raiz das árvores. A ideia aqui é que já começou a ser cortado, já começou a ser feito, né? Um outro texto é Lucas, capítulo 3, verso 17. Lucas 3, verso 17, aonde ele diz: a sua pá ele a tem na mão. Ou seja, a ideia que João Batista traz para quem o está ouvindo, através dessas analogias, é que as coisas estão preparadas, né? O cenário está montado para que venha esse reino, para que ele aconteça, para que as coisas sejam realizadas, né? E quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, né? Então João Batista está falando: gente, está próximo, e de repente ele diz: eis o Cordeiro de Deus, né? Tem alguns autores que, na questão da exegese, a gente pode discutir um pouco isso, mas eles dizem que o próximo, ele não tem só uma questão relativa ao tempo, mas ele também tem uma questão relativa à presença, né? Então, próximo não só num tempo de relógio que viria em breve, mas próximo também porque está na região, né? E ele, nesse sentido, eles procuram ensinar que João Batista ele estava dizendo: olha, como ele sempre fez, né? Não sou eu não sou o Messias, vocês não devem esperar de mim essas coisas, eu sou apenas aquele que prepara o caminho, mas fiquem atentos, porque ele está próximo. Então, se a gente tomar essa perspectiva desses autores, o próximo de João Batista se refere ao tempo e se refere também ao fato de Jesus estar por ali,
Logo depois disso, logo depois de João Batista, nós temos Jesus começando a trazer as suas mensagens, né? E se você observar, por exemplo, Marcos capítulo 1, verso 15, a mensagem de Jesus é muito parecida com a de João Batista, quando ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A primeira mensagem de Jesus, ela soa também como um alerta, mas você vai ver que daqui para frente ele começa a usar expressões que demonstram que esse reino está, vou dizer assim, iniciado a partir daquilo que ele está fazendo, né? Não como João Batista ou como os profetas do Antigo Testamento que apontavam, mas ele já está dizendo que está acontecendo, né? Então, a partir de Jesus, o reino de Deus ele já tomou os seus contornos, né? Ele já vem sendo executado. Eu vou dar 2 exemplos aqui, você talvez fique meio rápido para você abrir a sua Bíblia, mas depois você pode voltar ao áudio e ler esses textos com mais calma. Por exemplo, Mateus capítulo 9 traz uma situação em que Jesus está com os seus discípulos e aparentemente eles estão ali alegres, conversando, né? E aí os fariseus chegam e falam: olha, os discípulos de João jejuam e tal, e os seus não fazem isso, por quê? Né? Só um parênteses aqui, irmãos, é muito clara a diferença entre João Batista, que poderia ser chamado de um asceta, né? De uma pessoa que um peregrino, né? Alguma condição assim, né? Talvez numa característica mais moderna, parecia mais um monge, né? Do que necessariamente Jesus, que vivia junto com as pessoas, que frequentava ambientes, festa, casamento. A gente tem relatos de Jesus assim. E aqui não está sendo um mérito de que quem estava mais certo ou quem estava errado. Eles eram pessoas diferentes, né? E apresentam a mensagem de Deus de forma plena, mas eles são diferentes, né? E então, quando perguntam para Jesus o porquê que isso acontece, Jesus ele responde para os fariseus o seguinte: olha, quando o noivo ele ainda está na festa do casamento, não tem por que não se alegrar. Agora vai chegar um tempo em que ele vai ser tirado, e aí nesse tempo os discípulos vão jejuar, vão buscar, vão fazer as coisas. Mas nesse momento é um momento de celebração. Com a resposta que Jesus dá aqui no capítulo 9, versos 14 e 15 de Mateus, nós temos então uma noção que aponta para algo que está acontecendo e para algo que vai continuar acontecendo, né? Então, esse é o momento do estabelecimento do reino, tem motivo para se alegrar, mas o processo até que esse reino venha 100%, ele ainda vai exigir dos discípulos, daqueles que são seguidores, algumas tomadas de decisão, né? Então aqui a gente já também vai definindo um pouco das aplicações desse estudo para a nossa vida. Em uma outra ocasião, Jesus, ainda sendo questionado pelos fariseus de quando o reino que ele falava viria, ele diz: eis que o reino de Deus está entre vós. Isso lá em Lucas 17, 21. E quando ele fala isso, a gente precisa deixar de pensar que o reino de Deus ele se manifesta como um castelo, com soldados, com um estado geopolítico, né, reconhecido pelas nações, né, um país. O reino de Deus ele não é dessa natureza, né? Jesus falou muito bem isso. Ele fala isso para Pilatos, por exemplo: se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados, os meus aliados, né, os meus discípulos, eles tomariam espada, mas o meu reino não é desse mundo, né? Então a gente também precisa entender essa perspectiva. Então o que Jesus está dizendo é que o reino dele já estava diante deles. E por que isso? Porque o rei estava ali, né? Então o rei representa o reino e Jesus estava ali, por isso o reino de Deus está aqui, né? Mais uma última ocasião, só para ilustrar essa questão do reino de Deus. Você deve se lembrar lá em Lucas 11, a partir do verso 20, que Jesus foi acusado de
expelir, né, demônios pelo nome do próprio demônio, né? E Jesus, ele responde: se eu, porém, expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, Jesus vai fazendo afirmações a respeito dele como rei e do reino dele, não como algo que vai acontecer, mas uma coisa que estava já estabelecida. A gente pode colocar assim, como se a bandeira já tivesse fincada no chão, e é claro que a dimensão disso vai crescendo, né? Ele vai falando e isso vai crescendo. Por exemplo, quando os discípulos, lá em Atos, no capítulo 1, estão ainda ali com Jesus e eles perguntam, né? Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Eles ainda parecem ter uma perspectiva meio difícil ainda, né? Eles entendem que Jesus é o rei, eles entendem que o reino é espiritual, mas eles ainda têm alguma questão ali para ser, vou colocar assim, de concreto, né? E Jesus responde o seguinte para eles no capítulo 1, versos 7 e 8. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o que Jesus estava dizendo para eles é que a missão da igreja, ela não está relacionada com alguma coisa que seja concreta, né? Como eu disse aqui, envolvido com geopolítica, envolvido com reconhecimento físico, né? Jesus está falando, olha, Deus, o Pai, ele está fazendo isso e não são vocês que vão saber o dia que isso vai acontecer, mas enquanto o meu Pai está fazendo isso, vocês têm uma função e a função de vocês é tornar conhecido esse reino, né? É mostrar para as pessoas que não conhecem que esse reino existe. Então, se o reino de Jesus é um reino, eu vou colocar assim, espiritual, então nós estamos em um embate, porque a maior parte das pessoas vive em um reino espiritual de morte e nós estamos em um reino espiritual de vida. E o nosso papel então é trazer vida como instrumentos, né? Na verdade a gente só leva e aí Deus age na vida da pessoa, dando vida a ela, mas esse é o nosso papel. E eu diria mais, meus irmãos e irmãs, eu diria que o nosso papel não é nem o de ficar falando a respeito do que nós vamos ganhar no reino de Deus, mas o nosso papel é falar a respeito do rei. Se nós falarmos a respeito do rei, nós estaremos cumprindo o nosso papel. E falar do rei é falar sobre Jesus. Porque às vezes a mensagem da igreja, ela acaba sendo uma mensagem de promessas, né? Para a pessoa, porque no céu vai ser um tempo de paz, não vai ter mais guerra, vai ter alegria, as ruas serão de ouro, vai ter fruta, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter alegria, vai ter gente cantando, né? E a gente esquece que, na verdade, o céu só é o céu porque tem a plenitude de Deus, né? Porque a gente vai estar ali com plena consciência de quem Deus é, de tudo que Ele fez. O céu é o céu por causa de Deus, né? Não é por nenhum outro elemento, né? Então, quando a gente vai apresentar o céu para as pessoas, às vezes a gente quer apresentar apontando como se fosse um melhor custo-benefício, né? Então, assim, você vai para o inferno, lá é quente, vai ter dor, vai ter sofrimento. O céu não. O céu é um lugar tranquilo. Não. O reino de Deus é pregado, né? O evangelho, a boa notícia não é que ou você vai para um lugar que você vai queimar ou você vai para um outro lugar. Não, a mensagem de Deus é que é melhor estar com Jesus do que sozinho, né? Até porque o inferno não é um inferno do diabo, né? Aquela ideia dos desenhos infantis que a gente tem de que o diabo fica com um tridente na mão espetando as pessoas, não é verdade. O próprio inferno já é para Satanás, né? Então a gente precisa romper também com algumas ideias que talvez não sejam bíblicas, mas que são muito presentes na nossa cabeça.
Então, em resumo, irmãos, a gente pode dizer que o Antigo Testamento é a promessa do reino. A gente pode dizer que João Batista ele traz o alerta da proximidade do reino. A gente pode dizer que Jesus, nessa primeira parte do ministério dele terreno, é o estabelecimento do reino. A igreja, esse período que nós estamos, é um período de divulgação e testemunho do rei. E a segunda vinda, a consumação de todas as coisas, é exatamente o estabelecimento final do reino de Deus, aonde nós vamos participar por completo. Isso que a gente está falando hoje aqui é chamado em teologia de o já e ainda não. O reino de Deus já foi estabelecido, mas ainda não por completo. Se você quer saber mais sobre essa questão do reino de Deus, você pode olhar, por exemplo, para as parábolas que Jesus contou. Ele conta muitas parábolas nos capítulos ali 24 de Mateus e um pouco antes, também ele faz isso bastante em Lucas. E se você observar, todas as parábolas de Jesus com relação ao reino, elas trazem uma perspectiva de ampliação, de crescimento. Ele começa as parábolas falando a respeito do reino de Deus ser progressivo. Inclusive ele usa até metáforas que demonstram como isso cresce. Por exemplo, a semente da mostarda, o fermento. Então, são sempre ilustrações que demonstram como algo que é pequeno ou que começa aparentemente pequeno e toma uma forma bem grande. Então, a perspectiva do reino de Deus, ela cresce quando a gente estuda as parábolas. Uma outra forma também, na verdade um último tópico aqui para a gente pensar, é que Jesus, ele não vai ser rei, ele já é rei, já está estabelecido. Quando você lembra ali de Mateus 28, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, isso já está nas minhas mãos, eu não vou ter, já está nas minhas mãos. O Apocalipse diz que ele é o Cordeiro de Deus, digno de toda a honra, toda a glória. O reino de Deus, ele está se manifestando no nosso dia a dia. E como eu falei quando a gente estava estudando as bem-aventuranças especialmente, o que o reino de Deus faz conosco, o que o Evangelho faz conosco, é nos dar uma visão, uma perspectiva diferente das coisas. Então, enquanto a gente vive pela nossa própria condição, a gente não percebe as coisas que estão acontecendo. O reino de Deus, ele vai mostrando isso para nós. Quando você é alcançado por Deus, quando você é convertido, a sua perspectiva do que é o reino de Deus e do que é essa vida nesse mundo, ela é bem limitada ainda, mas à medida que o tempo passa e você cresce em conhecimento bíblico, em oração, em intimidade com Deus, você vai percebendo como as coisas de fato são nesse mundo. Um exemplo, a gente deixa de achar que são as pessoas que estão fazendo pirraça com a gente e começa a perceber que é o pecado que está conduzindo essas pessoas. A gente deixa de ter uma visão simplista de que, por exemplo, a política está corrompida, e aí a gente passa a entender que todas as esferas do mundo estão corrompidas. A política, a arte, a economia, o pensamento acadêmico e até, se a gente for bem honesto, a própria religião, não é? Então, é possível que dentro de um pensamento teológico, baseado no estudo da Bíblia, haja corrupção? É claro que há. É claro que há. Qualquer coisa que nós façamos que não seja em total submissão a Deus, vai apontar essa corrupção. E tudo aquilo que nós fazemos que aponta a Deus é mais ou menos aquilo que Jesus disse para Pedro quando Pedro o reconheceu como Messias, Isso foi dado a você conhecer porque Deus deu. Então aquilo que nós fazemos de bom é creditado a Deus e aquilo que nós fazemos de mal é creditado ao nosso pecado. Mas o Evangelho é que nos dá essa perspectiva. Então o reino de Deus é importante que a gente pense sobre como nós o entendemos, porque ele não é só para ser desfrutado no futuro. Tem gente que vive essa vida como se fosse para ser realmente de uma pena a ser cumprida, porque no futuro vai ter uma recompensa. Não,
A gente já usufrui do reino de Deus aqui e teremos isso de forma ampliada, potencializada no futuro, claro, quando nós estivermos nesse reino já manifestado, consumado, onde todas as coisas foram colocadas no lugar. Então, irmãos e irmãs, são várias coisas para a gente ir pensando aí, e eu acredito que talvez surja dúvidas. Se surgir dúvidas, eu peço que você mande, que você me fale comigo, e a gente vai esclarecendo tudo aquilo que pode deixar a gente em dúvida. Essas mensagens sobre o final dos tempos, elas são, na verdade, para trazer paz para o nosso coração. Tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço e nós nos encontramos em breve.